Olá, pessoal! Quem é vivo sempre aparece. Sei que eu sumi. Aconteceram milhões de coisas na minha vida essas últimas semanas. Peguei aí uma dengue forte. Então, peguei uma dengue forte, fiquei bem umas 2, 3 semanas muito mal com a dengue. Foi difícil de me recuperar, uma dor absurda, enfim, me atrasou a vida. E aí, na semana passada, quando eu queria ter voltado aqui para conversar com vocês, a Laurinha ficou doente e estava em semana de prova também, então foi bem loucura, bem corrido mesmo. Mas cá estou e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da menopausa. Na verdade, da minha menopausa. Pois é. Bom, eu me lembro de ter entrado na perimenopausa logo após a minha cirurgia das próteses da mama. Foi mais ou menos em 2011. Eu estava com 38 anos, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Mas eu não achava que era menopausa. Eu não fazia ideia que fosse menopausa. Eu tinha só 38 anos, imagina. E eu tenho hipotiroidismo, que me ajudou a confundir ainda mais os sintomas. E quais eram esses sintomas que eu comecei? Então, os sintomas que eu comecei a ter eram os calorões, os fogachos, que começaram a vir com força total durante a noite, na madrugada. Eu sentia muito calor na madrugada. Era um frio do caralho e eu tava arrancando a roupa, arrancando pijama, cobertor, edredom, porque eu sentia um calor absurdo. Inclusive teve uma noite que eu acordei, arranquei a roupa e me joguei no chão do quarto, no chão gelado. Tamanho era o calor que eu tava sentindo. Era algo surreal. Nessa noite, o Henrique quase morreu do coração. Meu marido teve um troço, porque ele achou que eu tivesse morrido, que eu tivesse passado mal. E quando ele acordou, me viu lá estatelada, pelada, jogada no chão do quarto. E foi depois desse episódio que eu resolvi procurar um ginecologista para explicar o que é que estava acontecendo, porque não estava normal. Não deveria ser só o meu hipotiroidismo. E depois, então, com os exames prontos, eu levei até o ginecologista e foi quando ele me disse que eu tinha FOP, falência ovariana precoce. Acabou comigo. E eu, de maneira alguma, aceitava aquilo. Aquilo, para mim, não existiu na minha vida. Fiz de conta que nada estava acontecendo, vida que segue, e mais na frente eu vejo que não fiz reposição hormonal. Na verdade, eu não fiz tratamento nenhum, nem segui com ginecologista, nem nada, juro. Eu simplesmente peguei aquela informação, guardei dentro de um baú e falei, mais tarde eu vejo o que eu faço. E fui seguindo. Na verdade, eu tava recusando a ideia de estar envelhecendo, né? O meu inconsciente bugou, né? Do tipo assim, não, isso não tá existindo. E 2 anos se passaram, os fogachos não existiam mais, a minha vida estava linda e maravilhosa, eu não tinha nenhum outro sintoma, eu me esqueci totalmente da perimenopausa. Vida normal. Em 2013, no início do ano, eu fiquei viúva. Eu perdi meu marido, ele faleceu, e aí as coisas desgringolaram totalmente. Eu tive síndrome do pânico, eu tive muitos problemas emocionais, coisas assim absurdas que me tiraram totalmente do prumo. E foi quando eu comecei a ter os outros sintomas da menopausa. Mas eu não conseguia fazer o link dos sintomas com a menopausa. Para mim, tudo era emocional por conta do falecimento do Henrique.
Eu comecei a sentir o meu cabelo muito ruim, a minha pele, a minha unha. é, Por exemplo, eu tinha crises de choro e de riso depois de 5 minutos. Uma irritabilidade absurda, sabe? De querer esganar, de querer matar mudanças de humor assim, de 5 em 5 minutos. Era horrível. E eu sentia, assim, que eu tinha dormido com 35 e acordado com 70. Gente, minha pele, meu cabelo, foi ladeira abaixo, assim, da noite pro dia. E aí fui fazer vários exames, né, para saber como que estava a minha densidade óssea, minha musculatura, e tava tudo ferrado, tudo torto. E, gente, eu só tinha 40 anos de idade. Só isso. Só que tava tudo desgringolando. Tudo. Infecção urinária. Era uma a cada 3 dias. E daí eu voltei num ginecologista, ele pediu novos exames, e daí realmente foi constatado que eu estava já na menopausa. Eu já tinha passado já estava passado da perimenopausa, já tinha entrado na menopausa mesmo. Os meus ovários já não estavam funcionando mais. Já não tinha mais nenhum hormônio ali. E isso foi a pior coisa. Foi a pior notícia que eu poderia ter, porque eu já estava muito cansada emocionalmente com tudo que já tinha acontecido, e saber que eu estava velha foi. E para ajudar, eu não consegui fazer a reposição hormonal. Eu não me adaptei a nenhum hormônio, a nenhuma reposição. Passei no seco tudo isso. Então, foi quando eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não poderia ficar naquela situação horrorosa que eu estava. Foi quando eu comecei a buscar tratamentos alternativos, fitoterápicos, yoga, meditação, conhecer mais a respeito da menopausa. Mas o mais importante, na minha opinião, nisso tudo, foi como eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Porque é a cabeça que comanda o corpo. Eu não podia me entregar, achar que estava tudo acabado, né? Que não existia mais vida pós-menopausa, que eu estava jogada às traças já. Bate uma insegurança muito grande, gente. Porque eu imaginava assim, poxa, sou viúva, tô sozinha, velha, fudida e mal paga. Quem vai me querer, entendeu? Foi tenso. Então, acho que a melhor coisa que eu fiz foi me conhecer, sabe? Buscar as coisas que me davam prazer, as coisas que se identificavam comigo, aceitar o meu corpo do jeito que ele estava. Gente, eu perdi muita massa magra, eu sempre fui magra, mas eu sempre tive uma musculatura legal. E simplesmente eu podia malhar e não aparecia o músculo. E nesse trâmite das coisas, né, de cabeça, que uma hora tá tudo bem, outra hora tá lá no chão, uma hora eu tava me sentindo Deus, outra hora eu tava me sentindo um lixo. E foi então que eu comecei a namorar o João, que era uma pessoa que não parecia ter a idade que tinha, porque ele tinha um gás, um pique, que eu não conseguia acompanhar. Aí ele me fez ver que, do tipo, ok, é só uma menopausa. Eu tô viva, eu sou saudável, eu posso fazer muitas coisas ainda. E foi quando eu acordei e falei, não, é só uma menopausa mesmo. Foda-se ela, eu vou ser feliz. Com menopausa ou sem menopausa. Foi quando eu aceitei que é um processo natural,
onde todas as mulheres vão passar, mais cedo ou mais tarde, e que o que vale a pena é estarmos bem aqui. E eu consigo comemorar porque hoje eu não preciso mais usar absorvente, graças a Deus, né? Deixa esse tijolo branco para lá, não preciso mais de você. Isso é um ponto positivo. Outra coisa, minha libido vai muito bem, obrigada. Não tive problemas com essa coisa de não querer fazer sexo, mas também tive que ler muito a respeito para não deixar a peteca cair. Eu continuo achando que a vida sexual é extremamente importante e que ela nos ajuda a nos manter jovens, a nos amar, a nos curtir mais. Isso para mim foi muito importante. E quando eu digo que foi muito importante é porque eu não desisti de mim, né? O fato de eu sentir tesão, ter vontade de transar, fez com que eu não desistisse de mim, que eu me sentisse viva. Então, gente, o que eu posso dizer? Não foi fácil, mas não foi impossível. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho para essa fase da nossa vida, sabe? A gente tem que estar preparada, a gente tem que se preparar para isso, porque todo mundo vai passar. Então, por que não passar bem, principalmente aqui na cabeça? Porque é o psicológico que manda, gente. Então, vamos trabalhar isso, né? E levar de boa, levar de leve, né? Conversar a respeito. Antes era um tabu, as mulheres sentiam vergonha de falar a respeito por conta dessa coisa de se achar excluída, velha, jogada de lado, né? Hoje não, hoje a gente pode falar sobre qualquer assunto e estamos tudo junto, né? E eu acho uma frase legal de umas influencers que eu sigo, onde elas dizem assim, a frase é assim: menopausa pode ser tudo, menos pausa. Então bora ser feliz, mulherada? Não vamos pausar não, seguir em frente. Então essa foi a minha historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se identificado com alguma coisa. E até a próxima. Beijo.